Boa noite, meus amores. Tudo bem? Tudo bem com todo mundo? Sejam muitíssimo bem-vindos. Para quem não assistiu a primeira palestra e não vai assistir mais, porque não tem gravação. Que maldade. A palestra de hoje é com o professor Neemias Tavares. Quem quiser saber um pouco mais sobre o currículo dele, entre no site dele, www.neemias, Neemias é com H, tá? Vou escrever aqui para vocês. .info, ok? O professor Neemias é nascido no Brasil, mas cresceu e ficou lá até hoje está na Dinamarca. Tem uma profissão, como profissão psicólogo, né, como nós. E ele, para quem não assistiu a primeira palestra, vou ter que dar uma introdução, que ele é o criador do sistema Body Mind Talk, muito conhecido lá fora, Europa, principalmente aquela região lá, Dinamarca, né, Suíça, mas que aqui no Brasil, como ele mesmo falou, não é interessante por causa da falta de remédio, não chegou aqui. Agora ele vai fazer uma segunda palestra a respeito da memória do corpo, como as coisas que acontecem com a gente ficam no nosso corpo. Uma boa aula para vocês. Beijos. Olá, pessoal. Para quem me viu, vai ter que ouvir só um resumo do princípio que é Body Mind. E para os novos é um prazer imenso estar aqui, compartilhar o que transformou a minha vida, não só transformou, mas também salvou, porque há 42 anos atrás eu fui para a Dinamarca e tinha epilepsia, depois eu contraí mais 4 doenças incuráveis e, como eu contei na primeira palestra, tudo foi curado com uma combinação de coisas que eu me usei como cobaia. E como a coisa funcionou, eu me curei. Em 8 meses eu estava livre de epilepsia e muitas outras coisas. Eu estudei, fiz uma pausa nos estudos de medicina alternativa, holística, para estudar medicina. Eu tenho 4 anos de estudos na Universidade de Copenhague. E tudo isso me ajudou a entender como o corpo e a mente funciona, e uma coisa que eu continuo estudando porque o desenvolvimento é rápido, especialmente no ramo da neurociência e da psicologia energética, que é uma coisa nova. E o que é isso? Psicologia energética, existem vários tipos. Por exemplo, cinesiologia, uma bioenergética, tem várias formas. E é um sistema que, em vez de usar a cabeça para analisar e entender as coisas, nós usamos o corpo para dissolver a causa dos problemas. E como o corpo tem memória, é muito fácil. Nós vamos ver agora o que é produto de 30 anos de experiência de fazer combinação entre vários sistemas e descobrir coisas que hoje faz parte do que eu chamo de Body Mind Talk, que em português poderíamos dizer a linguagem do corpo e da mente. Nós temos um cérebro racional que usa palavras para se expressar. Nós temos o corpo que usa doenças e dores para se expressar. Por isso, se você entende essa linguagem, você pode se curar de muita coisa. Mas nós temos também uma mente magnética. Então, resumindo, a mente racional é aquela que nós treinamos na universidade, é o nosso conhecimento. A mente emocional é uma parte instintiva, que tem que ver com a inteligência do corpo, são os instintos. E tem a mente magnética, que é uma coisa mais, vamos dizer, sofisticada, onde nós temos os arquétipos, o inconsciente coletivo, por isso que é uma revolução também para quem é junguiano. Eu também sou muito fã do Jung. Mas a mente magnética é muito mais coisa também. É
é o trabalho com as crenças, as supercrenças que estão registradas não só no sistema nervoso, mas estão registradas também no sistema bioelétrico, e especialmente nos centros energéticos também, conhecidos como chakras, que hoje é comprovado pela neurociência. E eu ainda continuo estudando essas coisas, fazendo experimentos. O primeiro cobaia foi eu mesmo, e em Copenhague eu tive a oportunidade de usar os meus pacientes como cobaia. Eles nunca descobriram isso e pagaram muito caro por isso, que eu sempre fui o terapeuta mais caro da Dinamarca. E o povo pagava com alegria, porque com essa técnica, gente, você cura traumas com 2, 3 tratamentos, dependendo da pessoa. Umas pessoas são... parece que vem um microfone aqui, vai ficar melhor com isso. Vamos ver se alguém dá um feedback. O som ficou melhor agora, se eu estou usando isso aqui. Alguém quer confirmar? Estão me ouvindo? Vamos ver se estão ouvindo. Ninguém está reagindo. Deve ter alguma coisa aí, vamos ver. Mas se não estivesse ouvindo, eles também estariam comentando. Vamos ver. Um momentinho. E agora? Estão ouvindo agora? Tá melhor o som? Tá muito baixo, tá ruim, tá muito mais baixo, então tá bom. Então nós vamos... E agora, melhorou? Piorou. Diz que piorou. Então tá. E agora, melhorou? Sim, tá então melhor. Tá, ótimo, então ótimo. Então vamos tá. prestar atenção no professor. Beijos. Pronto, pode continuar, professor. Opa, tem uma coisa aí. Opa. Bom, então, como eu disse, graças ao conhecimento da memória do corpo, do código da memória do corpo. E eu acrescentei ferramentas que funcionam como chaves do corpo da mente. Então, tem vários tipos, tem chaves, como eu disse na primeira palestra, para aliviar estresse, desativar estresse, trauma. Só que os traumas congelados, eu preciso de outras chaves para descongelar. E as chaves da mente magnética, que essa é muito fascinante, nós vamos ter curso online sobre isso, que é para trabalhar com o que eu chamo das super crenças e das super decisões. E o que é isso? O que é uma super decisão e o que é uma super crença? Nós não somos só produtos da nossa família, nós somos produtos da família chamada humanidade. Quer dizer, tudo que foi acumulado no inconsciente coletivo está na memória do corpo também. E, como eu disse, a memória do corpo, nós temos a memória racional, a emocional e a magnética. A supercrença é, por exemplo, lealdade à tribo. Então, instintivo, nós temos isso em nós. Quando papai e mamãe sofrem, o inconsciente da criança tem essa matriz, é como se fosse um programa psicobiológico. Eu tenho que ser fiel à minha tribo, porque nossos ancestrais, se eles abandonassem a tribo, eles seriam mortos por animais ou por um inimigo. Então, isso gerou no nosso sistema nervoso uma matriz. Eu tenho que ser fiel aos meus ancestrais. Isso significa que, inconscientemente, nós repetimos a pobreza, os comportamentos, os sofrimentos. Você sabia que 1%, só 1% da humanidade, possui 96% das riquezas do mundo? Porque toda a humanidade repete aquele drama de mesquinhez, pobreza e sofrimento. Uma outra razão, porque nós temos o mecanismo da repetição automática, como muitos psicólogos chamam. O Freud chamou de repetição compulsiva.
é que nós temos uma coisa chamada superdecisão. E o que é uma superdecisão? É, a decisão de não ser como papai e mamãe cria uma inversão psíquica e a gente finda sendo como eles. Ou então a decisão de se rebelar contra os pais também gera uma inversão psíquica e a gente faz exatamente o que eles fizeram. E a super decisão de ser eu tenho que sofrer, porque se eu sofrer eles vão me aceitar, eles vão me amar, eu vou ter aprovação. Então, por que eu chamo isso de super decisão e está entravado, enraizado na memória do corpo? É porque tem muita energia ligada a isso. E quando uma crença, um paradigma, uma decisão é associada à dor, ela está enraizada. Um exemplo é crianças que foram abusadas, especialmente mulheres. A memória de que homem abusa de criança foi interpretada no inconsciente com a frase simples: homem abusa de criança. Então, essa memória, esse registro está em todo o corpo. O pior é que a mente magnética usa isso como um imã para atrair homens que vão abusar de criança. E vocês devem conhecer esse mecanismo, especialmente vocês terapeutas. No começo, em Copenhague, me assustava ver as mulheres dizendo: Emias, eu fui abusada pelo meu pai, minha filha foi abusada pelo meu marido, mas isso vem de longe. Minha mãe e minha avó também foi abusadas. Isso me intrigou e eu resolvi estudar. E a conclusão é essa, que o corpo, a memória do corpo, não só guarda as coisas, mas cria quase que instintivamente um mecanismo de repetição. É como que aquilo que entrou quer sair. E é por isso que eu digo, gente, só sai o que entrou. E quando se fala de doença, nós vamos ver, a doença tem a maioria, com exceção daquelas que são genéticas, a causa é emocional. Nós vamos ver o próximo que é, para ter uma ideia de como é a consciência do corpo. A neurociência hoje comprova que o corpo resiste a 400 bilhões de bits por segundo. E o consciente só resiste a 2.000 bits. E isso significa que nós não temos a menor ideia do que nós guardamos no nosso biocomputador. E o corpo é o hard disk desse biocomputador. Essas memórias. Eu tenho um outro quadro aqui que parece que está melhor. Que o anterior faltava essa frase aqui no meio. O inconsciente só resiste 2.000 bits. E por causa disso, nós repetimos o passado. Então veja só, o corpo se lembra de tudo. Memórias de ancestrais que foram ativadas no momento da fecundação. E no curso que eu vou dar para profissionais aqui no fim de semana, chamado Resposta Corpo-Mente, através de um teste muscular, você faz abordagem consciente e muitas vezes, quando você pergunta qual a causa de um problema, nós trabalhamos na linha do tempo, só que a linha do tempo aqui é bem diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. No Body Mind nós temos 3 linhas do tempo, que é a linha do tempo depois do nascimento, durante a gravidez e a linha do tempo dos ancestrais ativadas no momento da fecundação. E imagine que o corpo responde isso e você, às vezes, em poucos minutos, tem a causa de um trauma. De um trauma que, às vezes, o psicólogo passou horas e horas para tentar decodificar e está tão camuflado e como
traumas que são ativados no momento da fecundação, que vêm de ancestrais, é muito difícil de identificar. Esse teste, também chamado resposta corpo-mente, diz exatamente quando, durante a gravidez, o bebê resistiu um trauma, porque o corpo também se lembra disso. E assim, durante toda a vida, na linha do tempo depois do nascimento, o trauma do nascimento, e estresse na infância e vivências estressantes estão registradas em todos os músculos. Né? E como nós temos uma constituição genética que determina, condiciona também que tipo de psique nós temos. Hoje os cientistas da genética estão descobrindo genes que têm que ver com comportamentos também. Por isso que é sempre vamos dizer, às vezes eu esqueço as palavras em português, não sei, em dinamarquês é uma mistura de, o ser humano é um mosaico de uma bagagem de fatores genéticos e emocionais, e que influi no outro para determinar se a pessoa vai reagir ao passado em forma de doenças físicas, emocionais ou distúrbios sociais de comportamento ou vício. Por isso que todo paciente é único. Né? E a vantagem desse sistema, de você ter uma ferramenta em que o corpo fala, é que às vezes você tem 10 pacientes com o mesmo problema, mas você precisa de 10 diferentes ferramentas, porque esses 10, cada um tem a sua causa e tem também os seus bloqueios para resolver o problema. Traumas de vivências estressantes na vida, trauma de vivências em hospital, às vezes crianças que foram hospitalizadas, já tive casos em Copenhague de crianças que não conseguiam aprender, quer dizer, a dislexia, muita forma de dislexia, é trauma emocional. E com esse sistema, resposta corpo-mente, o corpo diz exatamente. É claro que você precisa saber fazer essas perguntas, né? Isso que nós vamos treinar aqui no fim de semana. Ainda tem vagas para terapeutas que estiverem interessados, né? Que o corpo diz exatamente por que essa criança é hiperativa ou porque ela tem déficit de atenção, tem distúrbio disso e daquilo. E muitas vezes a causa é genética, outras vezes é química, como sabe o povo moderno, não é só o brasileiro, mas o mundo todo, morre como um peixe, né? Morre pela boca. Que as comidas, hoje eu vejo que as crianças comendo coisas que é veneno puro, gente, esses refrigerantes, esses bolos, né? E eu já curei muitos casos de dislexia justamente por causa de problema de glucose, né? Distúrbio de a criança tinha alergia a açúcar. Outra coisa também que contribui, que o corpo se lembra, são os conflitos paranormais. No Body Mind nós falamos do sexto sentido. Antes de ir ao sexto sentido, eu vou mostrar que uma coisa muito interessante de um médico alemão, talvez algum de vocês já conheça, é o pai da chamada nova medicina germânica. Ele confirma muitas das coisas que eu já trabalhava antes dele descobrir isso, que ele era cientista na Alemanha, na Universidade de Colônia, e para encurtar a história, ele se curou de câncer, ele com a esposa, um câncer que foi gerado por um conflito de ter perdido um filho de 18 anos que morreu num acidente de tiro nos braços dele.
Então ele escreveu um livro, esse livro que está aqui, parece que já está em espanhol. Esse que eu estou mostrando aqui é em alemão, Krebskrankheit des Seelen, significa câncer é uma doença da alma. Aqui embaixo está escrito curto-circuito no cérebro, Kurzschluss im Gehirn, o computador do nosso organismo. Esse livro tem 500 páginas e tem a experiência em que ele prova, ele fez ressonância magnética do cérebro de pessoas que tinham câncer em relação a conflitos emocionais como ele teve. E ele fez o trabalho para dissolver esses conflitos e acompanhou um mecanismo que acontece no cérebro durante esse processo. E quando, em resumo, a coisa não é tão simples como eu vou dizer agora, mas não temos tempo para comentar isso. Talvez na internet vocês podem ver no Google a Nova Medicina Germânica, vai ter muita informação sobre isso. Que muitos cânceres de origem emocional, quando o conflito é dissolvido, o câncer desaparece e você pode acompanhar o processo através de ressonância magnética no cérebro, porque lá aparece uma mancha na região do cérebro onde o reflexo, onde tem relação com o órgão onde tem um câncer. Inspirado nele, tem uma coisa muito interessante que já está no Brasil, chamada, vamos ver se vem aqui, chamada microfisioterapia. Isso já tem em vários estados, eu conheci uma em Maringá, um fisioterapeuta, como tem aqui também, né? Mas isso é baseado na nova medicina germânica, que é o princípio de que as feridas emocionais, elas deixam uma cicatriz dos músculos. E como você vê na foto aqui, o terapeuta faz uma palpação de uma maneira bem suave, consegue contar a história da vida das pessoas. Impressionante que eu fui testar se essa pessoa realmente é competente, e ela pode dizer, Nemisa, está registrado aqui, que aos 5 meses de idade, na barriga da mamãe, sua mãe teve esse e esse conflito. Interessante que eu sabia disso. Eu cheguei a esse conhecimento através do meu trabalho comigo mesmo, da minha terapia. E assim ele foi palpando e contando a história da minha vida. Aos 5 anos de idade aconteceu isso e isso, e eu pude confirmar. Então eu achei impressionante porque é uma outra maneira de fazer abordagem ao corpo, bem diferente da minha, mas que confirma a minha. Vamos ver o próximo aqui. Uma outra coisa que o corpo se lembra são os conflitos gerados pela percepção extrasensorial. Nos meus estudos de parapsicologia, eu estudei umas coisas interessantes. E uma das mais interessantes é na psicossinesiologia, que foi descoberto que essa linha aqui tá vendo, quando uma pessoa tem essa linha aqui parecendo uma lombada, bem alto, parecendo uma crista de galo, significa que a pessoa tem muitas células nervosas nessa região. Quanto mais célula nessa região, mais sensibilidade. É como um computador, quanto mais chip, bytes tem, mais capacidade tem. Então, o que se descobriu é que essa parte anterior aqui é como se fosse um biocomputador responsável pela intuição. Então, quando você vê pessoas que têm essa área aqui bem alta, essa pessoa é muito intuitiva. Essa parte medial aqui, que é a mais interessante, é a área da psicocinese, mas também é nessa área que se processa a sensibilidade da telepatia, da mediunidade. É por isso que pessoas muito espiritualizadas têm isso.
tem essa lombada, tanto que eu sempre observo quando eu tenho engenheiros nos meus cursos, puxa, como é que um engenheiro vem para um curso como esse, que muita gente diz é coisa de doido, né? Mas é que aí eu vejo logo que esse engenheiro tem esse dom que ele não sabe que tem, mas ele sabe, mas não sabe que sabe. Mas ele se sente atraído por essas coisas, metafísica, parapsicológica. Essas pessoas procuram automaticamente coisas fora do nosso paradigma acadêmico. Eu chamo isso também a linha da inteligência espiritual. Quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião. Tem muitas pessoas espiritualizadas que nem têm religião, há muito ateu. Eu tenho uns amigos ateus que são muito espirituais sem eles saberem, porque espiritualidade tem muita faceta, né? A parte posterior, essa é muito interessante também, que é quer dizer, o biocomputador, onde o sistema nervoso aqui é sensível a esse fenômeno chamado premonição, clarividência. E vocês não imaginam o significado disso nos problemas psicopatológicos de pessoas. Porque o corpo se lembra desses registros extrasensoriais que essas pessoas têm. Eles estão captando coisas. Lembra que eu disse que o corpo resiste 400 bilhões de bits por segundo, mas o consciente só resiste 2.000. Quer dizer, nós não temos a menor ideia do que está entrando no nosso sistema nervoso, né? Paraliminal, né? Subliminal. Né? E em crianças, quando eu vejo crianças com distúrbio de comportamento, a primeira coisa que eu examino é se vem se a causa é de percepção extrasensorial. Eu já vi muitos casos em Copenhague que crianças que de repente ficaram disléxicas, se diz, né? Disléxicas, né? Que a causa era conflito de percepção extrasensorial. Por exemplo, elas percebiam coisas, as coisas aconteciam e elas se sentiam culpadas. Como eu tive um caso de uma menina de 10 anos em Copenhague que ela disse que, quando eu perguntei se ela tinha problema na escola, ela disse que tinha, que ela criava acidentes na escola. Então ela explicou que ela pensava no problema, por exemplo, ela pensava, um coleguinha caía, quebrava o braço, e quando isso acontecia, ela sentia culpa. Como se fosse, ela achava que o pensamento dela gerava isso. Gente, isso eu já vi em adultos também. Adultos que carregam esse conflito e muitas vezes não têm coragem de dizer a ninguém, nem mesmo a psicólogo. E eles andam com essa tensão e essa tensão pode, quer dizer, esse conflito emocional pode se transformar num conflito biológico e gerar doença. E é por isso que quando eu trabalho com as pessoas, eu faço um teste, resposta corpo-mente, para identificar logo se o problema é genético, é químico, é intoxicação, é alimentar, ou é emocional, de trauma, ou então de ordem de percepção extrasensorial. Então, no body mind, o fator memória, registros, aqui nós temos, eu chamo P em português, PES, percepção extrasensorial, que eu chamo também o centro da inteligência espiritual. Então aqui está escrito, como eu disse, a parte posterior, a clarividência, a parte medial, que é a telepatia, psicocinese, canalização, que é dom de cura. Isso a Bíblia já falava, são os profetas, são aqueles que curam com a imposição das mãos. Nós temos
na Umbanda, os pastores, os padres, os líderes espirituais, tem pessoas bem dotadas com essa habilidade. Eles não sabem que sabem, mas sabem usar. Uns usam a mão, outros usam a reza. E o psicólogo pode usar isso numa linguagem mais acadêmica, mais científica, como eu costumo fazer. Que na realidade tudo é símbolo, gente. Toda religião fala da mesma coisa e todos os rituais têm a mesma função de ajudar o ser humano não só a sobreviver, mas a dissolver os seus problemas. Tem a ajuda aqui da nossa querida Karina, que está monitorando aqui essa coisa. Aqui eu tenho um resumo de como o nosso biocomputador armazena as coisas que nós captamos através da visão, da audição, do olfato, do tato, da gustação e do sexto sentido. Então nós temos 6 inputs. Isso, enquanto nós dormimos, vocês já notaram que quando nós estamos no sono profundo, os olhos estão em movimento, aquele movimento rápido, né? Hoje a neurociência sabe que enquanto nós estamos fazendo isso, o corpo está escaneando os diferentes inputs que nós tivemos na vida diária e codificando e comprimindo também para guardar no corpo. E nisso muita coisa é distorcida, por isso que nós não vemos com os olhos, nós vemos com a mente, né? E a mente só reconhece o que conhece. Porque quando nós ouvimos, nós vemos as coisas, nós vemos através dos nossos filtros, que são feitos justamente com a história da nossa vida. E isso, gente, gera os nossos programas em forma de crenças, sentimentos e pensamentos, que funcionam como um imã. E a lei da atração atrai só o que nós temos nesse modelo emocional. Deixa eu ver se agora eu sei fazer isso aqui sozinho, que a Karina me deixou só aqui. Até parece. Mas eu estou acostumado com isso, ela me abandona muitas vezes. Bom, aqui estão, gente, uma coisa que muito me impressionou, isso vem da biocinesiologia, eu tenho 8 volumes sobre isso aqui. Eu escaneei algumas fotos aqui para vocês terem uma ideia que nesses 8 volumes eu tenho 5.000 segmentos de músculos. Você vê, essas setas estão apontando aqui que nesse segmento se registra um grupo de emoções e assim cada segmento tem o seu grupo de emoções. Todo músculo. Isso significa que a história da nossa vida está registrada aqui em forma de eletricidade, em forma de energia. Se a história é traumática, isso está congelado e comprimido, mas está como uma bomba relógio, gente. É questão de tempo, pode explodir. Por isso que no Body Mind nós trabalhamos com a limpeza do corpo do inconsciente para evitar as doenças. Quer dizer, não é só para quem é doente. Eu costumo dizer, quem é normal fica normal, e quem é normal fica mais normal, porque toda vez que você faz uma limpeza na história da nossa vida, que está no corpo, em forma de camadas, é como uma cebola, tem várias camadas. Então a gente vai descascando essas camadas com essa combinação de técnicas que você pode usar em você mesmo, que é fantástico muitas vezes, que o psicólogo que aprende isso, ele pode fazer terapia profunda em si mesmo. Você tem coragem de dizer alguma coisa? A sua experiência? Muito maravilhosa. Quer dizer alguma coisa aqui? Como você se beneficiou? Porque, cuidado, você me conhece só há poucos meses, né? Nesses poucos meses, vamos ver o que a Karina disse, o benefício que ela tem dessas chaves do corpo e da mente que ela trabalha com ela. Depois que eu fiz o curso, as definições de vírus foram atualizadas. Já domino técnico PNL, hipnose, todo mundo sabe que eu trabalho muito com Jung, né, arquétipos, mas o Body Mind, ele é uma coisa que
ele acopla, eu sempre falo para os meus alunos que não pode especificar, que o certo é acoplar, é juntar as técnicas, né? E eu percebo que o Body Mind fez isso, ele conseguiu, inclusive muitas coisas que eu desconhecia, ele conseguiu acoplar tudo. Eu particularmente, mesmo já tendo muito tempo de terapia aplicadas em mim, eu acho que o Body Mind acessa muito mais rapidamente. E com os pacientes, foi fantástico, porque mesmo pacientes que resistem à hipnose, porque vocês sabem que há uma gama de pessoas que são resistentes à hipnose, né? Que elas não querem ser, assim, inconscientemente não querem resolver o problema e elas simplesmente não conseguem. A gente, mesmo com hipnose, que é o mais profundo que eu conhecia, não conseguia, como ele diz, descascar a cebola, né? E eu percebo que pacientes meus que tinham o Body Mind trabalha com a questão da resistência do boicote, e isso daí salvou para mim, parece que foi assim a chave ou a coisinha do quebra-cabeça que faltava. Que não adianta a gente fazer anos de terapia com o paciente, aplicar todas as técnicas que a gente sabe, porque se ele tiver a resistência, nada vai, né, Neemias? Bloqueia tudo. Né? Bloqueia tudo. Então você está trabalhando com o paciente, você coloca lá, trabalha com hipnose. Agora você, vamos supor que é para parar de fumar, a gente trabalha a psicanálise, a fase oral, que todo mundo já sabe, e mais a hipnose para que pare aquele cigarro logo. Só que há uma resistência em tudo, desde a fase oral, ele não... Porque muita gente, o que o Body Mind me trouxe, é que muita gente não quer sair da fase oral. Então não adianta você trabalhar com a fase oral do paciente. Então você tem que trabalhar com a resistência dele, porque isso já está, um termo que eu adoro do Neemias é impregnado. Isso já está impregnado. É o que a pessoa conhece, é o que a pessoa sente. Certo? Então eu acho que assim, isso que ele está mostrando é extremamente... Vamos continuar, que tem mais coisa aqui, gente. Então, como eu disse, são 5.000 segmentos. Uma coisa interessante é que cada segmento aqui tem links com órgãos. Significa que o corpo é um sistema holotrópico, que cada parte do corpo tem links com todos os órgãos do corpo. E é por isso que existem tantas terapias, a reflexoterapia nos pés, nas mãos, nos ouvidos, em várias partes do corpo existe reflexos. Né? Nós somos produtos de uma maravilha da criação. Né? Aqui, as emoções estão no corpo. Na universidade nós sempre estudamos que o cérebro é tudo, né? Mas o cérebro é o monitor do nosso biocomputador. O hard disk não está na tela do computador, está no outro lugar. E o mesmo acontece com o corpo. A história da nossa vida está nos órgãos e emoção negativa, pensamento negativo, trauma, estresse, vivências negativas criam, além de criar ruptura no nosso sistema bioelétrico, entrava e desorganiza, vou usar uma palavra bem brasileira, bagunça com todo o sistema neurofisiológico, neuropsíquico, e deixa a pessoa mesmo desmontar, né? É por isso que hoje existe gente normal nesse planeta. O que existe gente menos anormal, né? Muita gente pergunta, e Neemias, você ainda se trabalha? Claro que eu me trabalho. Porque 400 bilhões de bits por segundo, quantos segundos você já viveu? Multiplica agora. É um número infinito, quer dizer, nós sempre vamos ter uma história a trabalhar. Agora, o que é rápido aqui é tirar aquelas histórias traumáticas que estão bagunçando a vida mental, emocional e biológica. O resto é para você evoluir. Por exemplo, minha mulher é 15 anos mais nova do que eu e tem que correr para me acompanhar. E eu disse, até eu chegar aos 100 anos eu ainda vou estar assim. Por quê, gente? O segredo é esse.
a higiene mental do corpo, quando eu digo higiene mental do corpo, não é tomar banho para tirar o cheiro de gambá, isso é muito fácil, só ir no banheiro. Agora, tirar aquela história de negativismo, de criticar os outros. Você sabia que toda vez que você está julgando os outros, você está se julgando também. Você está criticando. Tem 32 pontos no corpo, ou na cabeça, os pontos da mente magnética, que você está criando curto-circuito nesses pontos, está bloqueando. Então, isso equivale a dizer que o seu biocomputador está sendo infectado de vírus toda vez que você está alimentando pensamento negativo. E vocês não imaginam a sensação de leveza, de felicidade, de poder viver no agora, sem barulho mental. O que é viver agora no barulho mental? Só entenda quem se trabalha. E você consegue, como você faz limpeza na memória do corpo, quer dizer, nessa bagagem da história da vida da gente. Né? Vamos mais adiante, que o tempo está passando rápido. Não sei quanto tempo me deu. Um momentinho que a carinha está coisa muito científica. Disso eu não entendo. Eu entendo do biocomputador, mas desse aqui eu não entendo muito, não. É a minha filha que me ajuda quando eu tenho problema. Olha, esse esquema aí é para ilustrar que a história da nossa vida está como uma cebola em várias camadas. Você vê aqui. Nessas camadas você tem essas ilhas aqui, por exemplo, é um trauma. Ele está bem protegido, está bem congelado. Quem sabe foi um trauma que a mamãe teve, né? Um acidente de automóvel quando ela estava grávida. Né? O bebê resistiu esse choque. 15 anos de idade, o bebê nasceu, hoje é um jovem de 15 anos, ou 30 anos, acontece uma coisa na vida dele, dispara esse trauma, de repente eu vai para o psicólogo e diz, mas doutor, eu nunca tive isso antes, de repente comecei a ter pânico. Muitas vezes foi um estresse do presente que disparou um trauma antes do nascimento. E assim imagine, para cada ano que passa, nós temos, eu tenho 71 camadas nessa, minha cebola já é mais grossa do que a de um jovem de 15 anos. Né? E o que tem nessas camadas, veja só, problemas da vida diária, choques, os traumas físicos, os traumas psíquicos, os conflitos, as perdas. Mudança é uma coisa séria, gente. Tudo pode disparar um trauma. Você vai a uma terapia, a terapia abre um trauma. Às vezes você para de trabalhar, é um esporte que dispara, umas férias, né? Você vai fazer acupuntura, uma massagem, biodança. Vários fatores que ativam o estresse reprimido nessas camadas. Né? A reação da mente depende da genética, da cultura, do temperamento e da quantidade de estresse acumulado. Quer dizer, cada pessoa tem a sua maneira de reagir ao mesmo trauma. A reação do corpo depende, claro, da estrutura genética. Hoje os cientistas sabem que nós temos uma coisa chamada marcadores genéticos, são 1.500 tipos. Né? E no futuro os remédios e a medicina vai ser desenhada para cada pessoa. Quer dizer, vamos dizer que tenha 1.500 pessoas com câncer, mas o fato delas serem diferentes, nós vamos ter 1.500 remédios diferentes. Agora, isso é uma coisa para daqui a um século, meio século, porque os cientistas passam 5, 10 anos para desenvolver um remédio. Agora, imagine desenvolver 1.500 remédios para cada tipo. É coisa do futuro. Isso significa que um dia nós vamos ter remédios sem contraindicações. Porque o que é remédio para um é veneno para o outro. Aqui, gente, energia comprimida no corpo. É eletricidade. Quando eu falo de energia aqui, eu estou falando da energia bioelétrica. Estresse da vida diária ativa essa energia comprimida.
às vezes numa discussão, uma briga, num acidente de automóvel, e o corpo reage com sintomas psíquicos ou psicossomáticos, ou ambos. Né? É por isso que eu digo, quando a gente aprende a interpretar os símbolos, não só das doenças, mas do nosso comportamento. Por exemplo, hoje se sabe que pessoas com carência de pai, por exemplo, aquele pai que não existiu na vida da pessoa, não estou falando só de órfãos, mas às vezes a pessoa tem um pai que está presente, mas só fisicamente não está emocionalmente. Carência de pai pode, em determinados tipos, gerar a compulsão por drogas, né? Quer dizer, como uma maneira inconsciente de satisfazer essa carência de pai é através das drogas. Uma outra experiência que se tem é que a carência de mãe gera alcoolismo. Isso nós não vamos generalizar, por isso que no Body Mind não existe diagnóstico, é o corpo que fala. Então vamos à frente. Porque você não vai dar a parte prática, já acabando o tempo. O melhor tempo. você dar a sua parte prática. Então tem mais alguma coisa aqui? Pode ir à frente, porque isso aqui é mais coisa. Então vamos ver uma coisa aqui que acontece. Né? Umas pessoas, quer dizer, as pessoas auditivas, intelectuais, os acadêmicos, eles tendem a racionalizar. Ah, não, mas esse problema, por quê? Né? Sempre tem um porquê. Então eles procuram uma explicação científica, analítica, aí Karina é junguiana, aí tem aquele que é freudiano, tem toda aquela turma da escola de psicologia profunda, tem muita gente boa aí, tem aqueles que são adeptos do Otto Rank, com a teoria do trauma de nascimento. Eu sou eclético, né? Eu sou muito junguiano, em muitos casos, muito freudiano, Otto Rankiano, mas tem muita outra gente boa aí. Então, nós somos racionais, isso é bom, só que a mente racional bagunça com a emocional, porque você foge, você usa o intelecto para fugir das emoções. O mesmo acontece com aquele que espiritualiza, né? A espiritualização está aqui, né? Espiritualização, meu problema, porque em vidas passadas eu fui um general muito mal e agora eu vou pagar pelos... Aí se você vai para o terreiro, pai de santo, nada disso, rapaz, isso aí é um encosto, né? O seu tio que morreu está encostado aí, então... E tem aqueles que somatizam, que foi meu caso, né? O trauma se vira em doenças. E vem aquele que é esperto, especialista em dramatização, que faz um drama, escolhe ser vítima e fica repetindo os dramas da vida, né? E tem os casos em que só há sensação. Eu tenho uma sensação de mal-estar, mas eu não sei o que é. E tem aqueles que materializam. Por exemplo, a materialização da dor do amor é a dor de bolso. Sabe o que é dor de bolso? Na Dinamarca, dor de bolso aqui a gente chama, eu tô duro, né? Quando falta dinheiro, como é que diz no Brasil? Quando eu morava aqui há 42 anos, a gente faltava dinheiro no Rio, né? Tô duro. Né? Mas, gente, a dor de bolso é dor de amor, do amor generalizado. Né? Por isso que eu tenho um curso chamado Mente de Sucesso, onde nós trabalhamos os conflitos do amor, os conflitos sexuais e os conflitos em relação a dinheiro. Porque um pode entravar o outro, que é a materialização. E a Karina está aqui me puxando para parar, que eu estou falando demais. Então, só um pouquinho aqui. Isso eu já disse, quando a boca cala, o corpo fala. Vamos ver bem rápido. A doença é somatização. Quer dizer, as emoções se somatizam no corpo em forma de doença. A dor emocional se manifesta como dor corporal. Quer dizer, é no corpo que se materializa. Aqui é um exemplo de umas pessoas queridas que eu conheço. São as mãezonas. Né? Sabe o que é uma mãezona? É aquela que quer ajudar todo mundo a carregar, ver os sofridos como crianças. Né? Aí, como vocês sabem, os seios da mulher não é só enfeite. É bonito, eu acho muito bonito. Mas a finalidade do Criador instalar isso nas mulheres, ele fez com muita arte, né? É
amamentar crianças. Quer dizer, os seios são símbolos da feminilidade, nem da maternidade também, quer dizer, a capacidade de alimentar os filhos. E como o corpo é o espelho da mente, se na mente a mãe tem muita oxitocina, né? Na linguagem junguiana seria, tem a deusa Demétra, é muito forte. Essas mães, essas pessoas são, se preocupam muito com o problema dos outros. Então começa a ver, se o inconsciente começa a ver as outras pessoas como crianças, veja o que o peito faz. Bom, criança precisa de leite. Eu não tenho leite, eu crio nódulos. Então, quando eu tenho um paciente com nódulos no seio, se é no seio direito, eu já vou perguntando logo, porque no lado direito o corpo resiste a tudo em relação ao homem. Então, eu já vou perguntando logo, qual o homem que você está tentando amamentar como se ele fosse um bebê? Aí já cai ficha. Hoje não se diz cair ficha, né? É download mesmo. Não. E assim, gente, nós vamos terminar aqui é onde eu disse, o corpo é um espelho da mente. O corpo, a boca expressa emoção com palavras, o corpo expressa emoção com dor e doença. E nós podemos, com essa tecnologia, descodificar. Agora vamos fazer um exercício. Né? Quem esteve no primeira palestra viu uma das muitas chaves que eu tenho. Uma eu chamo de PDT, que é ponto da testa. Outra é PTO, que é ponto da testa, combinado com ponto occipital. Muita gente faz isso intuitivamente. Agora, quando você faz isso consciente, o efeito é muito mais profundo. Consciente da seguinte maneira: toda vez que você tem uma tensão, você não consegue dormir, está estressado, está preocupado, pensamento negativo, raiva, medo, culpa, você põe a mão na testa, no occipital, se estiver deitado melhor, aí você põe um travesseiro para apoiar, e vai respirando e girando os olhos em várias direções. Da mesma maneira que no sono, o movimento ocular escaneia emoções, agora você usa o movimento ocular para evocar emoções, quer dizer, para ativar. Só que se a emoção estiver congelada, isso não é suficiente. Aí no curso você aprende muitas outras chaves. Mas isso é suficiente para você sentir um alívio. Então vamos fazer um experimento. Pense agora num problema. Uma preocupação, você está preocupado com coisa, ou então com chatice. Alguém lhe ofendeu, você está com ressentimento. E se lembra o que eu disse, guardar ressentimento é como tomar veneno. Então é como eu digo, um mecanismo é gerenciar raiva, por exemplo. Se você explode, você pode machucar alguém, e se você implode, você pode se machucar. E o que fazer então? É dissolver, é desativar, gente. Então você faz isso. E agora eu vou acrescentar uma outra ferramenta chamada técnica do release, conhecido como método Sedona, que é um convite ao inconsciente. Então, feche os olhos agora, faça o PTO, pense num problema e escute agora um convite que eu vou fazer. Isso não é para você responder, é só para refletir e sentir o que acontece no corpo quando você ouve esse convite. Isso é baseado em que não importa o que você pensou, se for uma dor no corpo, se for uma doença, tudo é energia, tudo é emoção, tudo é sentimento. Então escute o convite. Você poderia, veja só que eu estou fazendo de uma forma condicional, não é uma forma imperativa. Você pode, porque se eu disser assim, bloqueia tudo. O inconsciente é reativo. Então eu digo, você poderia se permitir de sentir o que você sente nesse momento. Respire profundo e escute o convite novamente. Pense nessa coisa que lhe incomoda, que lhe estressa. Você poderia dar as boas-vindas a esses sentimentos. Aceitar isso. Em vez de lutar, gente, tudo que a gente resiste, persiste. Isso aqui é um convite para dissolver. A palavra release em inglês significa
soltar, aliviar, desligar, desapegar. Então não importa o que você está pensando nesse momento, o inconsciente entende. Nesse momento eu aceito o que eu estou sentindo. Eu não luto contra isso, eu não nego, eu aceito. Agora vem a próxima convite. Você poderia soltar, deixar isso aí? E a outra pergunta é quando? O inconsciente sabe que quando é agora. Então eu vou repetir, isso você pode fazer com você mesmo. Você chega em casa e diz, eu poderia me permitir de sentir o que eu sinto agora. Eu poderia soltar, deixar sair? Quando? Então, você poderia ver se há alguma forma de resistência se opondo a isso. Talvez uma voz dizendo, não, eu não solto, eu sou teimoso mesmo. Se for o caso, você também poderia aceitar essa resistência dentro de você. E você poderia soltar, deixar sair? Mais uma vez, pense na mesma coisa e escuta o convite. Você poderia dar as boas-vindas ao que você sente nesse momento. E você poderia soltar, deixar sair? Quando? Em casa você repete isso várias vezes até desaparecer. Agora, se eu disser para você que eu tenho uma apostila de 60 páginas só de abordagem específica para você trabalhar com todos os problemas da sua vida e que isso pode, nas mãos de um psicólogo, de um terapeuta, fazer milagres, gente. Mas o leigo que quer se trabalhar também pode aprender. Então, eu quero agradecer a atenção, o interesse de vocês. E vou chamar a doutora Karina agora para fazer o arremate. E lembrar que aqui no fim de semana você vai dar as dicas, né? Para quem quiser, ainda tem vagas. Então, minha gente, um grande abraço, um beijo de vocês todos. Espero um dia nos encontrarmos de uma ou de outra maneira. E se alguém quiser ir à Dinamarca me visitar, vai no verão, porque agora está 20 graus abaixo de zero. Mas verão de lá é junho, julho, agosto, e eu vou recebê-los de braço aberto, mostrar o Tigre em Copenhague, a Legolândia e maravilhas da Dinamarca. Muito obrigado, um grande abraço e até um dia nós nos encontrarmos. Então você toma o comando. Bom, meus amores, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Para quem mexe com PNL, quem está aqui que mexe com a parte de hipnose, EFT, né? Que eu sei que tem gente que trabalha, né? Espero que vocês tenham percebido, ele aplica várias técnicas, inclusive o EFT, isso que ele fez aqui, esse convite é o básico, né? Mas espero que vocês tenham percebido pelo menos a diferença de técnica. Quem quiser fazer perguntas, professor? Estou aqui, eu gosto de perguntas. E a gente não pode deixar um e-mail de contato? Você... o meu e-mail está no meu site. Senta, olha, veja o meu site, lá tem o meu e-mail, pode... Então tá, lá no site do professor Neemias é o www, vou escrever aqui, .neemias.com, não, .info. Lá tem bastante coisa, vou postar esse vídeo lá, vou postar esse vídeo no Psicólogos do Bem, vou postar esse vídeo no Psique Online e nós gravamos o vídeo, só o som, e eu vou postar também o som que nós gravamos no MP3 aqui, porque tem gente que tem preferido escutar e nós vamos começar a fazer isso também, gravar só o som, porque daí escuta dentro do carro, escuta outras coisas, mais um avanço nosso. Tudo que vocês pedem pra gente, a gente tem tentado, se esforçado para fazer. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.